Glória a Deus, meu amado e minha amada, que Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance em todos os momentos da tua história, que você seja a bênção do Senhor. Saiba que a sua família, a sua casa são benditos do Senhor Jesus. Eu tenho aqui uma palavra e eu queria compartilhar com você uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração. Falarmos um pouco sobre adoração. Nós nascemos, claro, para adorar o Senhor, e isso é uma verdade. Nascemos para ser adoradores do Pai, e adoradores em espírito e também em verdade. A hora é agora, é a hora da adoração. Nascemos para isso. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo de número 4, o versículo de número 7. Eu vou ler aqui alguns versículos e vou pular para que nós possamos ser bem objetivos. Capítulo 4 de João, do Evangelho, no versículo de número 7, nós vamos pular depois para o número 12 e dar uma sequência. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus pede a uma mulher samaritana para que ela desse a ele de beber. O versículo de número 12 diz, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio, ele e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fontes de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vamos agora para o verso de número 19. O versículo de número 19 de João capítulo 4 diz, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aqui antes você percebe que Jesus revelou, trouxe uma revelação da vida desta mulher, a situação pessoal dela. E ela responde a Jesus dizendo, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Pai querido, por essa mensagem e peço ao Senhor, Pai, que alcance a cada pessoa, meu Deus, que vai participar desse vídeo, ouvindo a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é alimento. É alimento, Senhor, para o necessitado, para o aflito, para os Teus filhos, Pai. Abençoa a cada um com a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amigos, eu quero poder trazer um pouco desta mensagem e eu quero ser bastante objetivo daquilo que eu aprendi para que você entenda sobre um pouco a questão da adoração. Adoração é agora, adoração é hoje, adoração é neste momento. Você percebe bem que Jesus teve um encontro com essa mulher samaritana e nós sabemos bem que os samaritanos não se davam com os judeus. O verso de número 19, o versículo de número 19 diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Por que ela disse que Jesus era profeta? Porque Jesus havia acabado de revelar a sua vida. Jesus tinha um diálogo com esta mulher. Jesus conversava com essa mulher e passou
a falar sobre a vida dela, sobre os acontecimentos. Revelou que ela havia tido 5 maridos e que o marido que ela estava atualmente não era dela. Ou seja, ela vivia em uma situação desagradável, mas Jesus não a condenou. Jesus estava ali a ensinando e a orientando sobre a adoração. Isso que é muito importante. Às vezes você vê um pecador diante do pecado, um pecador na prostituição, no vício do álcool, do crack, da cocaína, e você não deve julgá-lo, mas você deve levá-lo à adoração. Jesus estava levando essa mulher justamente à adoração, a ensiná-la a adorar, até que ela entendesse, compreendesse e passasse a ser também uma verdadeira adoradora. Ela diz aqui para Jesus, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Esse monte que a mulher samaritana, ao conversar com Jesus, ela se referia ao Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o Monte das Bênçãos. No tempo de Moisés, Moisés separou 2 tribos, 6 de cada lado. E Moisés deu a ordem que quando o povo atravessasse o Rio Jordão, 6 tribos ficaria no Monte Gerizim e 6 tribos no Monte Ebaal. E esses 2 montes eram muito parecidos, tinham as mesmas medidas, eles eram montes iguais. Porém, Moisés colocou uma ordem dizendo que 6 da tribo chegariam e abençoariam todos os israelitas que obedecessem a Deus. E ao outro monte, ao Monte Ebal, ficaria a outra parte dos israelitas que amaldiçoaria todos aqueles que fossem infiéis a Deus. Isso foi uma ordem. Pois bem, para nós entendermos bem que monte que essa mulher samaritana estava falando, esse monte foi construído pelos samaritanos um templo, um lugar de adoração. Os samaritanos, como você mesmo percebe no versículo, diz que não se davam com os judeus. E ali, alguns sacerdotes samaritanos construíram um templo para que eles pudessem adorar a Deus e não fosse necessário que fosse até a Jerusalém, aonde era o lugar de adoração. Pois bem, Jesus dá um ensinamento muito grande, porque a samaritana ela estava preocupada com o lugar da adoração. Ou seja, ela estava muito preocupada com os ensinamentos humanos na questão de adorar naquele lugar. Mas Jesus ensinou o quê? Que no versículo de número 21, Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Jesus estava dizendo que chegaria um tempo de adoração e que não seria nem no monte, nem neste monte, o Monte Gerizim, e nem em Jerusalém. E ele diz no versículo de número 22, ou seja, Jesus estava dizendo, não é o local, não é o monte, não é Jerusalém. Chegará um tempo, ele diz, vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando que os judeus a salvação vinha deles. Mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e verdade. Jesus estava dizendo, com simples palavras do Evangelho, que o Pai é espírito e que chegaria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e verdade. Enquanto muitos
estão preocupados em locais, enquanto muitos estão preocupados em montes, em templos. Jesus estava dizendo que a adoração ela vem em todo o tempo da nossa vida. Aonde estivermos, temos que adorar ao Senhor. A adoração ela vem no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir. O momento da adoração é quando também paramos e refletimos tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e o adoramos. Em Levítico, a Bíblia diz que a adoração ela era extrema. A adoração, os homens chegavam a colocar a dobrar os seus joelhos no chão e colocar sua cara sobre o pó, se humilhando perante Deus. Essa humilhação ela é válida em qualquer lugar aonde você estiver. É tempo de adorar. É tempo de glorificar o nome do Senhor. É tempo em que você venha entender que Deus ele está no controle da sua vida, no controle da sua história. Somente adore. Adoração não é simplesmente no monte, não tem. Adoração é em todo e qualquer lugar. Seja um adorador, hoje e sempre, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Peço ao Espírito Santo que te conduza para uma verdadeira adoração. Para que você tenha madrugadas com Deus de adoração. Para que você tenha manhãs com Deus de adoração. Para que você, quando acordar, possa adorar a Deus, colocando as primícias para Deus. Para que você possa entender a partir de hoje que tudo que é de primeiro, de qualidade, de bom, é para Deus. Que você possa acordar, orar o Pai Nosso e agradecer a Deus por mais um dia. Que você possa acordar, levantar e poder ler um texto bíblico, examinar a Escritura, para que você possa ter um dia abençoado. Eu quero te abençoar com a bênção do Senhor, com a bênção da palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero profetizar uma semana de vitória, uma semana de portas abertas. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus te abençoe hoje e sempre e até uma próxima programação, querendo Deus.